assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça. Porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado. Depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido, e ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia num escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele: convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle, bem vestido, fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme, dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz. E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles. Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro, e quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele, e quando acordou, a Laura já estava morta.
A janela estava trancada por dentro e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... bam! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos, o escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer. O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro. É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia. Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram. E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria.
E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça, porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado, depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido, e ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia num escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele: convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle, bem vestido, fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme, dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz. E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles.
Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro, e quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele e quando acordou, a Laura já estava morta. A janela estava trancada por dentro e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... bam! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos, o escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer. O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro. É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia. Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram.
E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria. E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça, porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado, depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido. E ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia num escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele: convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle. Bem vestido, fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme, dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz.
E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles. Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro. E quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele e quando acordou, a Laura já estava morta. A janela estava trancada por dentro e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... bam! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos, o escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer. O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro. É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia.
Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram. E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria. E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça, porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado, depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido, e ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia num escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele: convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle. Bem vestido, fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme,
dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz. E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles. Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro, e quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele, e quando acordou, a Laura já estava morta. A janela estava trancada por dentro, e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... bam! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos, o escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer. O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro.
É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia. Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram. E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria. E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça, porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado, depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido. E ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia no escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele: convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle. Bem vestido,
fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme, dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz. E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles. Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro, e quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele, e quando acordou, a Laura já estava morta. A janela estava trancada por dentro, e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... bam! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos, o escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer.
O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro. É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia. Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram. E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria. E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça, porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado, depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido. E ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia num escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele: convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras
e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle. Bem vestido, fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme, dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz. E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles. Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro, e quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele, e quando acordou, a Laura já estava morta. A janela estava trancada por dentro, e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... bam! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão. E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos,
O escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer. O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro. É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia. Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram. E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria. E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. A história já começa no meio do caos. A gente conhece o Adrian Doria, um empresário jovem, rico, cheio da grana e famoso por ter criado uma empresa de tecnologia que tá bombando. O cara tem tudo na vida, tipo aquele sucesso que parece que veio fácil demais. Só que, do nada, ele é acusado de matar a amante dele, a Laura Vidal. E aí, meu amigo, o jogo vira. A polícia encontra ele trancado num quarto de hotel com a Laura morta, cheia de sangue, e nenhuma janela ou porta arrombada. Parece cena de mágica. Ninguém entrou, ninguém saiu, só os dois estavam lá, e um deles está morto. Adrian jura de pés juntos que é inocente. Ele diz que não matou a Laura, que tudo é uma armação, que ele foi enganado. Mas tá difícil de acreditar, né? Porque as provas estão todas contra ele, e o julgamento tá chegando. Então, a defesa dele chama uma advogada sinistra, a Virginia Goodman. Ela é daquelas que não perde caso nenhum, tipo uma lenda viva. Só que ela avisa: você tem que me contar a verdade sem esconder nada. Se mentir, eu não posso te ajudar. E é aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça, porque ele começa a contar a história para ela, e a gente vai junto nessa conversa. Cada vez que ele fala, parece que tem uma nova versão dos fatos. Primeiro ele diz que só foi chantageado, depois aparece outro nome, outro envolvido, e mais um detalhe que ele tinha esquecido de contar. A cada virada, a gente descobre que tem mais coisa escondida do que parecia. A Laura, por exemplo, não era só uma amante qualquer. Eles estavam vivendo um romance escondido, mas no meio disso tudo, eles atropelaram um cara no meio da estrada, um jovem chamado Daniel Garrido. E ao invés de ligar para a polícia, tentar salvar o menino ou qualquer coisa decente, eles esconderam o corpo, sumiram com o carro e tentaram apagar os rastros. Isso mesmo. A partir daí, a culpa deles vira um efeito dominó. E o pior, os pais do garoto começam a investigar por conta própria, já que ninguém da polícia parece se importar com o desaparecimento do filho deles. A tensão vai aumentando quando a gente descobre que tem gente manipulando o jogo inteiro. O pai do Daniel, Tomás Garrido, é um ex-militar inteligente pra caramba e tá armando o próprio plano para conseguir justiça. E a Virgínia, essa advogada linha dura, também parece estar escondendo alguma coisa. Será que ela é quem diz ser? Ou será que ela também faz parte desse quebra-cabeça? O filme te deixa num estado de desconfiança geral. Cada fala do Adrian parece uma mentira nova. Cada lembrança da noite do crime muda um detalhe. Nada é confiável. E quando você acha que entendeu tudo, vem outra reviravolta. Aquela do tipo que faz você voltar à cena para ver se ouviu direito. Mas o mais doido é que tudo isso acontece num único lugar, numa conversa só, praticamente em tempo real. É só Adrian e Virginia num escritório, tentando montar a versão da história que vai convencer o juiz. Mas a forma como o filme é contado, com os flashbacks, as contradições, os detalhes aparecendo aos poucos, faz parecer que você está dentro de um labirinto onde cada parede muda de lugar. Tudo se passa numa única noite, num clima pesado, silencioso e tenso. O relógio está correndo e Adrian Doria, o protagonista, está prestes a enfrentar o maior desafio da vida dele:
convencer uma advogada implacável de que ele não matou ninguém. É ali, numa sala fechada, sem janelas, que se desenrola a maior parte da história. O lugar é simples, só uma mesa, 2 cadeiras e um silêncio carregado. O tempo inteiro dá aquela sensação de que algo muito errado aconteceu e está prestes a vir à tona. Adrian é um cara que parece estar no controle. Bem vestido, fala com calma e até tenta bancar o inocente de forma educada. Mas logo no início da conversa com Virginia Goodman, a advogada, a gente já percebe que ele não tá tão seguro assim. Ela chega falando firme, dizendo que tem só algumas horas antes do julgamento e que precisa da verdade inteira, sem enrolação. Não adianta me contar meia história, eu preciso de tudo se quiser te tirar dessa, ela diz. E aí ele começa a contar a primeira versão da sua verdade. Segundo Adrian, tudo aconteceu quando ele e a Laura estavam num hotel isolado, depois de terem sido chantageados por alguém que sabia do caso deles. Eles receberam uma mensagem mandando ir até lá com dinheiro, e quando chegaram, caíram numa armadilha. Ele diz que alguém entrou no quarto, bateu na cabeça dele, e quando acordou, a Laura já estava morta. A janela estava trancada por dentro, e não havia sinal de invasão. A polícia encontrou o dinheiro e o celular usado na chantagem, mas só ele e a Laura estavam lá. Não tinha como culpar mais ninguém. Tudo apontava para ele. Virginia ouve tudo com aquele olhar de quem já ouviu esse tipo de desculpa 1000 vezes. Ela começa a fazer perguntas duras, como se estivesse provocando o Adrian para ver se ele escorrega. E não demora muito para ela perceber que ele não está contando tudo. Aí ela pressiona, dizendo que não vai defender um mentiroso. É quando ele começa a vacilar. Hesita, engole seco, e então diz que tem mais coisa que não contou, mas que tudo que ele fez foi para se proteger. E é aí que o filme dá a primeira virada. A gente descobre que a Laura não era só uma amante casual. Eles tinham um caso há meses e estavam viajando juntos quando atropelaram um rapaz chamado Daniel Garrido numa estrada deserta. O impacto foi forte, o carro do garoto caiu num lago, e ele ficou preso lá dentro. Em vez de chamar a ambulância ou tentar ajudar, os dois entraram em pânico. Eles estavam traindo seus parceiros, tinham tudo a perder. E tomaram a pior decisão possível: encobrir o crime. Eles jogaram o carro do Daniel no lago com ele ainda lá dentro, apagaram os rastros, limparam o carro e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, as coisas não ficaram escondidas por muito tempo. O pai do Daniel, Tomás Garrido, começou a procurar pelo filho por conta própria. Ele era um ex-militar, meticuloso, e notou que tinha algo estranho naquela história toda. Desde o desaparecimento, ele e a esposa não descansaram. Enquanto a polícia achava que era só mais um caso de jovem sumido, eles começaram a juntar as peças e seguir o rastro deixado por Adrian e Laura. Mas voltando para o presente, dentro da sala, Virginia começa a fazer uma espécie de simulação do caso. Ela reconstrói cada detalhe: o momento do acidente, a chantagem, o encontro no hotel, o crime. Ela insiste que o Adrian precisa ser mais específico. Como foi o acidente? Quem viu? Onde foi o erro? Aos poucos ela vai apertando e ele vai contando um pouco mais. A gente começa a perceber que ele estava escondendo muita coisa, talvez até mais do que ele próprio admite. E aí vem outra reviravolta. Virginia levanta a hipótese de que a chantagem que Adrian recebeu pode ter vindo justamente dos pais do Daniel. Que aquilo tudo pode ter sido uma armadilha montada por eles para fazer justiça com as próprias mãos. Mas mesmo com essa possibilidade no ar, ainda falta algo. Falta aquele detalhe que conecta tudo, aquele ponto que amarra a história de uma vez. A tensão vai crescendo e a conversa parece uma dança perigosa. Ela finge acreditar, ele tenta manter o controle, mas os dois estão testando um ao outro o tempo todo. É quase um jogo de xadrez, onde cada palavra dita pode mudar completamente o rumo da partida. Tudo começou numa viagem secreta que Adrian e Laura fizeram, longe de tudo e de todos. Eles estavam no meio do mato, numa estrada deserta, quando um carro apareceu na contramão e... BAM! Acidente. Eles atingiram o carro de Daniel Garrido, um jovem que estava voltando para casa. O carro dele caiu numa lagoa ali perto da estrada. Quando Adrian e Laura saíram do carro para ver o que tinha acontecido, viram o carro submerso com o garoto preso lá dentro. Ele estava vivo, desesperado, batendo no vidro. E foi nesse momento que eles tiveram que tomar uma decisão.
E aqui vem um ponto muito forte do filme. Eles tiveram a chance de salvar a vida do menino. Era só chamar socorro. Mas o problema é que Adrian era famoso, casado, e Laura também era casada. Se alguém descobrisse que eles estavam juntos, o escândalo seria inevitável. Então, em vez de fazer o que era certo, os dois decidiram esconder tudo. Adrian empurrou o carro mais para dentro da água até ele desaparecer. O menino morreu afogado enquanto eles fingiam que nada aconteceu. Essa cena é mostrada em flashback com uma frieza que arrepia. Não tem gritos, nem música dramática, nem choro. É só o silêncio e o som da água engolindo o carro. Você assiste aquilo e sente um peso enorme, porque percebe que o crime não foi um erro de impulso, foi uma escolha pensada. Eles não mataram o garoto com as mãos, mas mataram com a covardia. Depois disso, o casal fez de tudo para apagar os rastros. Laura pegou o carro batido e levou para consertar. Usou um nome falso, pagou em dinheiro. Mas mesmo assim, algumas pistas ficaram. E aí o pai do Daniel entra em cena. Tomás Garrido era daqueles pais que não descansam até encontrar respostas. Ele percebeu que ninguém estava levando o desaparecimento do filho dele a sério, então começou a investigar por conta própria. E foi assim que ele chegou até Laura. Um dia, ela levou o carro batido até uma oficina numa cidade pequena. E por coincidência, ou destino, o mecânico era justamente Tomás. Ele reconheceu o carro, reconheceu o tipo de batida, ficou com a pulga atrás da orelha. E aí começou a juntar as peças. O desaparecimento do filho, o carro batido, a mulher nervosa e o comportamento estranho de Adrian. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.